esses 5 minutinhos iniciais aí, conforme eu tinha prometido, eu vou falar um pouquinho sobre uma notícia que saiu na mídia hoje, sobre a multa que o Google levou na França a respeito de práticas anticompetitivas, né, práticas aí contra o mercado, né, contra o desenvolvimento do mercado no nicho na indústria de anúncios, né? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar já esse conteúdo e eu falar um pouquinho mais dessa notícia aqui para vocês. Então, não sei se vocês ficaram sabendo, mas saiu aqui, hoje de manhã, hoje pela madrugada, saiu que a França decidiu multar o Google em mais de 200 milhões de euros por favorecer os seus serviços em relação aos serviços dos outros no que está relacionado ao Ad Server deles. Então, para quem não sabe, acho bem difícil não saberem até esse ponto, né, para quem está acompanhando o canal, mas o Google tem um Ad Server chamado Ad Manager, imagino que várias pessoas aqui na live já estão utilizando, e o Google tem uma das redes de anúncios do Google, Ad Exchange, integra com o Ad Manager com algo chamado de alocação dinâmica. Basicamente, a alocação dinâmica favorece o Google no leilão, dando a chance do Google consultar os bids do Ad Exchange em tempo real. E alguns publishers na França reportaram que o Google favorecia os bids e favorecia a tecnologia do Ad Exchange perante outras redes dentro do Ad Manager, e inclusive fazia com que o Ad Exchange não rodasse bem, não rodasse da mesma forma em outros servers de anúncio do mercado. Para quem não sabe, tem alguns outros servers, até grande na Europa, um deles é o Smart Ad Server, que é bem grande na Europa, na França, tem muito cliente na França, e o Ad Exchange não rodava bem, não integrava bem com essas tecnologias. Então a França decidiu multar o Google por julgar que isso eram práticas anticompetitivas, né? Eram práticas aí de monopólio de mercado, e o Google ele acabou assumindo a culpa aí, então ele vai pagar essa multa, e inclusive os empregados do Google, né, algumas pessoas chaves lá na operação, falaram que nos próximos 3 anos o Google vai mudar algumas coisas que são chave na tecnologia deles para se adaptarem a essa legislação e se adaptarem ao mercado e não serem multados novamente. Então, assim, eu quis trazer essa notícia para vocês, que eu gosto de informar vocês, de manter vocês, assim, a par do que está acontecendo no mercado de programática, tá? Eu acho que é bem importante, como publisher, você ler a respeito e se manter informado. Você pode ler no DigiDay, no Ad Exchanger, que são os principais publishers sobre programática do mundo, né, conteúdos em inglês, e também tem alguns sites em português que geralmente transmitem as mesmas notícias aí depois de um certo tempo, né? Então, recomendo que vocês sempre fiquem a par do que está acontecendo. E enquanto o pessoal está entrando aí, né, o que eu quero dizer sobre... eu prometi aí uma perspectiva de mercado de longo prazo sobre esse acontecimento. A minha opinião é que a perspectiva de mercado que eu posso dar para vocês é que no longo prazo pode haver mudanças muito drásticas na forma como o Google monetiza os anúncios, né? Então, se o Google, por exemplo, decidir não ter mais a alocação dinâmica e competir de uma forma mais justa com as outras redes, através do Open Bidding, através do Header Bidding, através de outras tecnologias, isso significa que provavelmente o market share do Google vai diminuir um pouco, mas eu acredito que isso vai ser muito bom para os publishers, tá? Eu acho que vai ter mais competição de redes aí bidando pelo leilão, né, tendo lances pelo leilão, e quem vai ganhar isso, na minha opinião, são os publishers, tá? Então, pode ter uma mudança aí bem drástica de como as coisas são implementadas no Ad Exchange e no Ad Manager. No curto prazo, eu acredito que não vai ter nenhuma mudança assim sensível para os publishers, mas é sempre bom a gente se manter informado, tá? Se acontecer mais alguma coisa em relação a essa notícia e esses desdobramentos, também está tendo um processo de antitrust, né, de antitrust nos Estados Unidos contra o Google, que pode ser até maior que esse que ocorreu na França, mas se acontecer mais alguma coisa em relação a esse processo, eu vou manter vocês informados aqui no canal, e para quem está no grupo do WhatsApp, eu sempre mantenho vocês informados, beleza?